Esther Andrade aqui, esse é mais um vídeo para o Papo Terapêutico, e no Papo Terapêutico de hoje nós vamos falar sobre a arte literária como instrumento de autoconhecimento. Na psicologia clássica, se diz que temos o consciente e o inconsciente. E o Freud, por sua vez, dizia que uma das maneiras de entrarmos em contato com o nosso inconsciente é através dos sonhos. Uma outra forma é através da hipnose, que é um trabalho que ele desenvolvia. Uma outra forma é através... hipnose, sonhos. Eu falei sonhos? Falou. Ato falho, me lembrei. Outra forma de entrar em contato com o inconsciente é o ato falho. Já o Jung, ele tinha um olhar um pouco mais expandido em relação a isso. E ele dizia que a arte é uma ótima maneira de entrar em contato com o seu inconsciente. Inclusive, a psiquiatra Nise da Silveira usou essa perspectiva no trabalho dela e trabalhou bastante com arte-terapia com seus pacientes. Teve excelentes resultados e a Nise é uma referência em psiquiatria e psicologia até hoje. Esqueci! Bom, como Jung dizia que a arte, não só literária, né? Qualquer arte, eu vou me ater um pouco mais à arte literária porque é a arte que eu conheço mais, que eu me estudei, né? Foi meu objeto de estudo durante alguns anos. Então é a arte com a qual eu tenho maior intimidade, mais conhecimento. Então o Jung dizia que através da arte você faz uma fenda, você consegue fazer como se fosse uma rachadura e que faz com que você consiga fazer um intercâmbio entre consciente e inconsciente. Então a arte para o Jung ela tem esse poder. Bom, vou dar um exemplo de como que isso aparece na literatura. Quando você lê um livro ou um poema e você identifica naquele personagem, daquela narrativa, um sentimento ou alguma coisa que está acontecendo, que está se passando com aquele personagem, você quando pode refletir isso fora de você, você consegue reconhecer aquilo em si mesmo. Dizem que nós só conseguimos assistir um filme até o fim, ou ler um livro até o fim, quando você se identifica de alguma forma com algum personagem daquela obra, seja uma obra literária ou seja no cinema. Então, para você pegar um livro de arte literária, de ficção, e ler ele até o fim, você tem que sentir alguma identificação em algum personagem. Alguma coisa em algum personagem daquele livro tem que ter a ver com você. Porque senão você não consegue terminar a leitura, você não consegue fazer o gancho da identificação para conseguir ir até o final. Você não se prende, não acontece algo que se chama pacto ficcional. Então você faz esse pacto ficcional quando você se envolve com a história, porque de alguma forma você acredita naquela história, por mais fantasiosa que ela seja. Tem alguma coisa ali que é uma metáfora para alguma coisa que você sente, ou você acredita, ou você acha interessante, e você de alguma forma pode supor. Bom, o personagem da narrativa, ou até do cinema, ele tem características humanas, sempre. A diferença é que na narrativa, no cinema ou na arte literária, esse personagem ele é acabado. O filme tem começo, meio e fim. O livro tem começo, meio e fim. Mesmo que a história seja sem pé nem cabeça, né? O livro termina. O autor finaliza a obra, bota o livro para vender, finaliza a obra. Então, aquela obra ela está acabada. Nesse sentido, o personagem ele está ali finalizado, acabado. As características que você poderia entender deles, elas estão todas concentradas dentro do livro, mesmo que você possa fazer inúmeras leituras a respeito daquele personagem. Mas elas estão ali, elas se finalizam naquele livro. Você não pode pegar um outro livro para falar daquele personagem, a não ser que seja um livro que traga o mesmo personagem, né? Mas via de regra, os personagens estão dentro de uma história só. Então, como eu disse, ele tem essas características humanas. E claro que ele pode, por exemplo, o super-homem, não tem nenhum homem voando por aí com capa. Não é que os personagens são iguais aos humanos nesse sentido. Mas eles trazem características humanas. Mesmo se você pegar um desenho animado, uma formiguinha, um bichinho, um ursinho que aparece num desenho animado, ele tem características de um ser humano. Então, mesmo que ele não seja completamente humano. Então é por isso que a gente consegue se identificar e assistir, se prender e gostar da história. Vou dar um exemplo. Na obra do Franz Kafka, uma obra que se chama A Metamorfose, o personagem principal, que é o Gregor Samsa, ele passa por momentos de muita angústia. No início do livro, ele já acorda metamorfoseado, segundo as palavras do Franz Kafka,
metamorfoseado num inseto, mas ao longo do livro ele vai explicando melhor como que esse processo aconteceu e como que ele se sente depois que ele virou um inseto. Então, quer dizer, eu até hoje nunca vi uma pessoa virar um inseto. Então, claro que isso é metafórico, mas ele está, através dessa metáfora, trazendo a angústia daquele personagem. E quando você tem um personagem, uma pessoa passando por uma angústia externa a você, e você não consegue entrar em contato com a sua angústia, muitas vezes, através da angústia que você vê nesse personagem, ou num personagem de um filme, ou num personagem de um livro, você consegue, através do processo de identificar a angústia no outro, identificar a angústia ou reconhecer a angústia em si mesmo. Outro livro que é um clássico é um livro de Dostoiévski chamado Crime e Castigo, em que o personagem principal, que se chama Raskolnikov, ele carrega ao longo do livro uma culpa imensa, porque ele comete uma ação criminosa. Isso não é um spoiler, porque isso é bem no começo do livro, tá? Então você pode ler o livro, que ao longo do livro tem muita coisa pra você entender ainda. Então ele comete um crime no começo do livro e ele passa o livro inteiro se arrastando diante daquela culpa extremamente pesada que se abate sobre ele. Então, quando você tem uma culpa que você ainda não significou, não identificou, não olhou para ela, ao longo da leitura você identifica a culpa do personagem e isso propicia você a olhar e identificar culpas que você guarda de processos antigos ou presentes na sua vida. Bom, esses são 2 exemplos de 2 livros que eu li e que me tocaram profundamente nesse quesito, porque para mim foi muito fácil identificar minha angústia quando eu li o Kafka e também foi fácil identificar as minhas culpas quando eu li o Crime e Castigo, mas a verdade é que a literatura tem inúmeros outros exemplos de sensações e emoções e sentimentos humanos, né? E essa é uma das características da literatura. O que faz a literatura, ser arte literária? É uma certa universalidade dos sentimentos e emoções e coisas descritas ali que pode acontecer com qualquer ser humano. Não importa se é na China, se é no Brasil, se é num grupo, sei lá, aborígena, não sei. Então, essa é uma das características da literatura, essa universalidade das características dos personagens que você pode identificar em você e também nas outras pessoas. Tá bom? Bom, esse é o Papo Terapêutico de hoje. Um beijo e até mais!